Tá a fim de investir em fundos imobiliários, mas ainda não sabe qual fundo escolher e tá inseguro sobre como escolher o melhor fundo? Fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo a como escolher os melhores fundos imobiliários para você ter o melhor rendimento no fim do mês. A gente vai falar sobre todos os indicadores para analisar um fundo imobiliário. Então você vai aprender tudo que você precisa saber para escolher o melhor fundo. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre como escolher o melhor fundo imobiliário para você investir. Depois desse vídeo você vai sair conseguindo analisar qualquer fundo imobiliário que estiver no mercado e vai fazer ótimas escolhas para potencializar a sua carteira de investimentos. Então bora lá que eu já vou começar para não enrolar o tempo de vocês. O primeiro passo para você analisar um fundo imobiliário e escolher o melhor fundo para comprar é entender quais são os tipos de fundos disponíveis para compra no mercado hoje. É importante você saber disso, porque quando você entende sobre o que é aquele fundo e com o que aquele fundo trabalha, fica fácil você saber de onde vem o dinheiro daquele fundo. E aí facilita muito na sua análise. Assim como nas ações, os fundos imobiliários, eles são ativos que visam lucro. E aí quando você entende de onde aquele dinheiro está vindo, você consegue travar uma linha de raciocínio para identificar se aquela linha daquele fundo imobiliário é uma linha que você considera lucrativa ou se aquela linha não é uma linha que você considera tão lucrativa assim. Talvez você não queira investir nesse tipo de imóvel. Por exemplo, suponha que você acredite hoje que as lojas online elas são o futuro do comércio no Brasil. E aí elas tendem a cada vez aumentar mais. Já que você confia nesse tipo de comércio de loja online, né? Você entende na sua cabeça que as lojas online são o futuro, você pode estar investindo em fundos relacionados a lojas online, por exemplo. A gente tem os fundos de galpões logísticos, que são os galpões onde ficam guardadas as mercadorias das lojas online. Então, se você entende que isso é uma coisa que vai dar lucro no futuro e você acredita no potencial desse negócio, você pode investir em um fundo desse negócio. No caso dos shoppings é a mesma coisa. Se você acredita que as pessoas sempre vão ao shopping e vão continuar comprando no shopping, você pode comprar fundos de shoppings, que são os fundos que vão lucrar caso as pessoas continuem utilizando os shoppings, né, e comprando lá. Afinal, se as pessoas vão aos shoppings, vão ter cada vez mais demandas de lojistas para alugar imóveis no shopping. Hoje a gente tem diversos tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado. A gente tem os fundos de galpões logísticos, os fundos de shoppings, os fundos de agência bancária, os fundos de compra e venda, tem os fundos de papel e os fundos de fundos. E aí cada tipo de fundo desse ganha dinheiro com uma coisa diferente. Por exemplo, os fundos de shoppings ganham dinheiro com o aluguel das lojas no shopping. Os fundos de galpões logísticos ganham dinheiro com o aluguel dos galpões logísticos. Os fundos de fundos ganham dinheiro comprando outros fundos, recebendo aluguel e distribuindo uma parte desse aluguel. Os fundos de compra e venda, eles investem em imóveis que estão ali desvalorizados com potencial de valorização. Então eles compram um imóvel ali mais barato para depois vender ele mais caro. Os fundos de papel, né, são os fundos geralmente de renda fixa, são fundos imobiliários que investem em papéis de renda fixa e te pagam ali um rendimento vindo dos investimentos que eles fazem em renda fixa, né, como o caso de CRI, CRA, LCI, esses rendimentos ali que estão rendendo um pouquinho mais acima do CDI. E os fundos de agências bancárias, né, não preciso nem dizer, mas são os fundos que alugam agências bancárias para os bancos. Igual a gente tem os fundos aí que alugam as agências bancárias do Banco do Brasil. Então, né, pessoal, como cada fundo desse ganha dinheiro de uma forma diferente, você tem que entender se aquela forma que o shopping ganha dinheiro é uma forma que faz sentido para você. Se você achar que, por exemplo, uma agência bancária vai continuar ganhando dinheiro e existindo fisicamente, você pode investir num fundo de agência bancária e assim por diante. O importante é você enxergar um potencial naquilo que você está investindo. Essas informações sobre como o fundo trabalha e que tipo de fundo ele é, vocês vão encontrar lá na página do fundo, no site do Funds Explorer ou em algum site que você utilize para analisar FIs, né? Ou então você pode abrir o próprio relatório do fundo. Ele vai explicar lá tudinho sobre como o fundo trabalha, quais são os objetivos do fundo e a forma que ele tem ganhado dinheiro. Fechou? Agora que você já está sabendo um pouquinho mais sobre os setores do fundo, vamos começar falando dos indicadores para vocês começarem a entender sobre os resultados do fundo. E a gente vai começar falando da liquidez. A liquidez de um fundo é a quantidade de vezes que aquele fundo é negociado no dia na bolsa de valores. Ou seja, é mais ou menos a quantidade de pessoas ali que compram e vendem aquele fundo diariamente. O índice de liquidez do fundo, ele é muito importante para você saber se você vai ter dificuldades para vender aquele fundo quando você precisar. Porque pensa comigo, se um fundo ele tem um índice de liquidez muito baixo, né, pouquíssimas pessoas compram e vendem ele diariamente, aquele fundo é um fundo pouco procurado na bolsa e tem poucas pessoas ali querendo negociar ele diariamente.
facilmente. Então, se você compra um fundo desse, que tem poucas pessoas interessadas, se um dia você precisar de vender ele, né, quando você for fazer a sua oferta lá na bolsa, pode ser que tenham muito poucas pessoas interessadas em comprar aquele fundo e você demore muito tempo, né, um tempo ali razoável até achar um comprador. Isso pode ali te deixar um pouco bravo ou te prejudicar caso você esteja querendo dinheiro rapidamente. Então, é sempre ideal que vocês busquem os fundos com a maior liquidez possível, porque assim vai ter sempre muita gente interessada nesse fundo e você vai conseguir comprar e vender quando quiser. Se um fundo ele tem ali mais ou menos 100, 200 negociações diárias, foge desse fundo. Pega sempre ali um fundo que tem mais ou menos 4 ou 5 mil negociações, que aí é bem mais garantido de você conseguir comprar e vender ele rapidamente. No site do Funds Explorer, esse número de liquidez ele fica na parte de cima. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui no VISC11, ó, ele tem uma liquidez diária de 24.422 negociações, o que é um número tranquilo e te dá uma garantia de conseguir vender ele sempre que você precisar. Saindo um pouco da liquidez, vamos falar agora do assunto que vocês mais gostam, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield é a quantidade de dinheiro que aquele fundo te gera ali mensalmente. Ele é dado geralmente em porcentagem, né? E ele te fala ali a porcentagem do valor daquele fundo que ele está te pagando ali por mês. Por exemplo, aqui no VISC11, se a gente passar um pouquinho para o lado, ó, a gente vai ver o Dividend Yield, que é de 0,51%. Ou seja, esse fundo paga 0,51% de rendimentos mensais. E aí, se você passar mais para um lado um pouquinho, você vai ver essa taxa, né, esse 0,51% transformados em dinheiro real. Então, 0,51% de 116,50, que é o preço dele, dá 60 centavos. Pelo Dividend Yield ser a taxa de dinheiro que você recebe do fundo ali mensalmente, né, o ideal é que você pegue sempre o fundo que tiver um dos melhores Dividend Yields, né, porque você quer ali estar recebendo um dinheiro todo mês. Então, quanto maior o dinheiro que você receber, melhor para você. Só que a gente tem um porém na hora de analisar o Dividend Yield. Tem uma situação em que muita gente erra, que é de analisar só o último Dividend Yield daquele fundo imobiliário. Por exemplo, vocês viram que eu abri o VISC11 com vocês aqui e eu só mostrei para vocês o último Dividend Yield dele, né, que foi de 0,51%. Só que o último Dividend Yield do fundo, ele é muito irrelevante, porque ele só mostra a quantidade que ele pagou no último mês. Nada me garante que esse fundo vai continuar pagando esse valor nos próximos 2, 3, 4 ou 5 meses depois. Então, além de eu olhar o Dividend Yield desse mês, eu tenho que olhar o Dividend Yield de todos os meses passados, para saber se esse fundo ele tem um histórico de um bom pagador de rendimentos mensais, né? Ou se esses 0,51% foram só um valor excepcional que ele pagou esse mês. Porque afinal, eu não quero só receber um mês, né? Eu quero receber por vários meses, então eu tenho que analisar como que ele vem se performando aí ao longo dos meses para saber se ele é caloteiro ou não. Aqui eu tenho um exemplo para vocês do Euro11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Se a gente for passar aqui para o lado, a gente vai ver que o Dividend Yield dele está em 0,60%, que é uma quantidade muito boa, né? Já que a renda fixa paga 0,2%. Então tá muito além da renda fixa. E seria um Dividend Yield bom para a gente receber mensalmente. Só que quando eu desço aqui para ver o histórico de recebimento de dividendos dele, olha só como que tá. O histórico dele nos últimos meses, ó, é de tipo 0,33%, 0,43%, 0,38%, 0,36%, 0,35%, 0,34%, o que já não é uma porcentagem tão boa assim, né? Esse 0,60% é só o que ele deu no último mês. Então, falando por alto, assim, sem ler muito o relatório desse fundo, né? É mais provável que esse fundo ele pague aí geralmente 0,37%, 0,8%, 0,35% por mês do que esse 0,6%, porque vocês podem ver aqui que foi um ponto fora da curva, ó. Estão vendo que aqui chegou um mês que ele pagou 1,5%, só que depois ele já caiu de novo para 0,60%. Se o investidor, por exemplo, tivesse olhado só o do último mês e visto esse número aqui, 1,50%, investido só com base nisso, tinha perdido dinheiro, porque aí o fundo já abaixou aqui e é provável que nos próximos meses ele abaixe esse rendimento novamente e aí volte aqui para essa linha que ele geralmente paga de 0,35% e que não é uma linha interessante, já que a gente tem fundos pagando muito mais. Um bom exemplo para vocês aqui de um fundo que paga mais ou menos os valores iguais sempre é do XPLG11. Vocês podem ver aqui que o Dividend Yield dele está em 0,48%, só que se a gente for aqui no histórico, ó, e aí aqui vocês podem ver que por mais que ele varie um pouquinho, ele não varia tanto assim, ó, aqui começando no último ano, né, fevereiro de 2020, a gente tem aqui 0,48%, aí temos aqui novamente 0,55%, 0,47%, 0,44%, 0,46%, 0,43%, 0,45%. Por mais que varie um pouquinho, é uma variação mínima ali de 0,01%, não uma variação pela metade igual estava no outro do KISS 11. E aí, se a gente tem um fundo que já está acostumado a pagar durante um ano, né, a gente pegou desde o início de 2020 uma taxa mais ou menos padrão ali de
0,41%, é muito mais provável que ele continue pagando essa taxa ao longo dos meses do que o fundo que pagou só em um mês e nos outros pagou pela metade. Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Peguem sempre o fundo com o maior dividendo possível, mas se atentem se esse dividendo que o fundo está pagando é um dividendo recorrente ou não, porque se não for recorrente não adianta. Olhou o dividendo, é hora de olhar o valor patrimonial e o valor negociado. Esses dois valores são duas coisas diferentes, mas bora lá que eu vou te explicar. O valor patrimonial é o valor que aquele fundo realmente vale, ou seja, é o valor patrimonial dele referente àquela cota. Já o valor negociado é o valor que aquele fundo está sendo negociado lá na bolsa de valores, ou seja, o valor que as pessoas estão comprando e vendendo aquele fundo lá. E por que você tem que saber o que é o valor patrimonial e o que é o valor negociado? Porque quando você sabe quanto que um fundo realmente vale, né, quanto que é o valor do patrimônio dele, fica muito mais fácil de você identificar se aquele fundo está sendo negociado lá na bolsa de valores caro ou se ele está sendo negociado lá por um preço barato, sabe? Imagina só que o valor patrimonial de um fundo é R$100. Se você vê ele sendo negociado lá na bolsa por R$150, você sabendo esse valor patrimonial dele de R$100, na hora que você vê lá na bolsa, você vai falar assim, poxa, caramba, isso daí está sendo negociado por 150% do preço, né? Tá muito caro, e aí você não vai comprar esse fundo. Agora, se você não sabe o valor patrimonial dele, quando você vê ele lá na bolsa por 150, você só vai pegar e comprar justamente porque você não sabe ali quanto que é o valor que ele realmente vale. Então é basicamente isso, você identificar se aquele fundo ele está sendo negociado no valor justo, né? No valor que ele realmente vale, se ele está sendo negociado por um valor bem além do que ele realmente vale, ou se ele está sendo negociado por um valor barato, né, do que ele realmente vale, um valor menor do que o valor dele. E aí a gente tem algumas vertentes sobre o valor patrimonial do fundo. Porque, por exemplo, se um fundo imobiliário está sendo negociado por um valor muito abaixo do que o valor que ele realmente vale, né, você vai ficar ali desconfiado porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa com ele que tenha desanimado os investidores a investirem, por isso que o preço abaixou. Afinal, não tinha muita gente procurando. O preço muito barato, ele te serve ali como um pequeno aviso para você identificar, poxa, por que esse fundo está sendo negociado tão barato assim? Vocês já ouviram aquele ditado que fala que quando a esmola é demais, santo desconfia? Então, justamente isso. Tá vendo negócio barato lá, por que não tem ninguém comprando? Então ele é bom por esses dois motivos. Primeiro, porque ele vai te falar se o fundo está sendo negociado muito caro. E segundo, se ele está sendo muito barato, por que ele está sendo negociado muito barato? Qual que é o preço ideal para você comprar o fundo imobiliário, né? O que eu te aconselho a fazer? Se eu pudesse te dar um conselho na hora de escolher o preço do seu fundo, eu te falaria para você pegar os fundos que estão mais ou menos ali no preço real deles, sabe? O valor patrimonial batendo ali mais ou menos com o valor que está sendo negociado na bolsa de valores. Por quê? Se você comprar ele muito caro, você tem chances de perder ele na valorização, né? Afinal, ele pode diminuir ali o preço até chegar no valor patrimonial. E se você comprar ele muito barato, pode ser que tenha alguma coisa naquele fundo que você ainda não conseguiu identificar ou que você ainda não saiba. Então, isso pode prejudicar no futuro. Lógico, você sempre deve buscar um fundo que tenha o indicador de valor patrimonial menor possível, né? Porque quanto mais barato ele tiver, melhor para você. Você está comprando negócio com desconto. Mais desconfie dos que estão com muito desconto. Só para te mostrar como que fica esse valor patrimonial, vou abrir um fundo aqui para vocês que é o Euro 11. Aqui no Euro 11, por exemplo, ó, vocês podem ver que o valor patrimonial dele é de R$ 283,07. Só que o valor que ele está sendo negociado na bolsa, né, é R$ 217. Ou seja, ele está valendo ali mais ou menos 0,77% que ele realmente vale. Você está comprando um negócio de R$ 1 por 77 centavos. Aqui, ó, esse indicador P sobre VP te mostra basicamente isso. E aí, quando ele tá muito barato assim, né, sendo negociado por um preço muito abaixo, ele realmente vale, pode ter uma confusão aí ligada a esse fundo imobiliário. Que no caso do Euro 11, podemos supor que é por conta dos dividendos que estão variando muito, né? Fechou? Deu para entender mais ou menos como é que funciona esse valor patrimonial? Vamos para os prazos de contratos de aluguel e índices de ocupação. Lembra que eu te falei sobre entender como que um fundo ganha dinheiro para poder analisar ele melhor? Então, a gente vai usar muito isso agora nas taxas de ocupação e nas validades dos contratos. Essas duas variáveis você só vai ter que analisar em fundos imobiliários que mexem com aluguéis. Em fundos de papel você não vai ter isso. A taxa de ocupação de um fundo vai te dizer o quanto daquele fundo que está alugado. Ou seja, no fundo de shopping, por exemplo, de todas as lojas dele, quantas dessas estão alugadas e quantas não estão. E essa taxa ela é muito importante porque ela está diretamente ligada à qualidade do fundo. Afinal, se um fundo ele é bem localizado e muitas pessoas vão nele, é provável que muitos lojistas queiram vender naquele fundo, por exemplo, né, no caso de um shopping. Então, a gente sempre vai ter uma taxa de ocupação alta porque vai ter muito interesse para ter imóvel lá e gerar renda. Agora, se a gente tem um fundo imobiliário com uma taxa de ocupação muito baixa, pode ser que o local
daquele fundo, ou então a qualidade dos imóveis não seja tão boa assim, porque no caso de um shopping pode ser que tenha poucas pessoas frequentando, ou então alguma outra variável que não deixa o imóvel tão atraente. Então é sempre legal pegar os imóveis com a maior taxa de ocupação possível. E é sempre bom também, na hora de olhar a taxa de ocupação, você olhar o histórico de ocupação daquele fundo, né? Porque, por exemplo, aqui no VISC11, quando a gente abre, se a gente for aqui na taxa de ocupação dele, ó, a gente vai ver que pouquíssimos imóveis estão desocupados, né? Então a taxa de ocupação dele aqui é de, vamos dar um zoom. Então a taxa de ocupação dele aqui é de 92,2% e somente 7,8% dos imóveis estão desocupados. Então por isso a gente pode supor aí que os imóveis eles estão bem localizados e que tem uma boa procura por eles. Caso essa taxa de ocupação tivesse, sei lá, 50%, 60%, já era algo para você preocupar. Afinal, tem muito espaço ali sobrando que não está dando renda e imóvel parado dá despesa. Quando a gente fala agora de validade dos contratos, esse dado ele é muito importante para galpões logísticos, porque ele vai te mostrar até quando que aquele inquilino vai ficar alugando o seu imóvel. E no caso dos galpões, é ideal que essa taxa seja sempre a maior possível, porque não é tão fácil alugar um galpão do dia para o outro. Não é qualquer um que pega e aluga um galpão enorme para guardar as coisas. Porque imagina só, se um fundo ele aluga um galpão e tem um prazo de validade do contrato para 2031, por exemplo, você tem a garantia ali de que até 2031 você vai receber os rendimentos provenientes desse fundo, né? A loja vai estar pagando ali o valor do aluguel para você. Agora, se esse fundo tem um vencimento de contrato para daqui a 2 anos, por exemplo, você pode correr um risco aí de a loja simplesmente não querer mais alugar o seu galpão lá e aí ela sair do galpão. E aí você vai ficar com um galpão sozinho, sem produzir rendimentos, e acaba que se um galpão ele não está rendendo aluguel, né, a quantidade de aluguel que é recebida pelo fundo vai diminuir e isso pode afetar no seu rendimento mensal. Logicamente que após vencer o contrato, eles podem renovar esse contrato, mas é um risco que você corre aí na hora de pegar contratos com prazo curto, o que não é muito legal assim. Se você pode não correr riscos, né, para que você vai escolher correr riscos? Esse dado de prazo de aluguel dos contratos, ele não é um dado que está disponível no site do Funds Explorer. Para você saber disso, você vai ter que abrir o relatório do fundo, né, que o fundo disponibiliza todo mês, e verificar esse prazo lá que sempre tem. E agora, por último, mas não menos importante, temos a avaliação do gestor, né, que vai ser a pessoa responsável para gerenciar o seu fundo imobiliário. Afinal, toda vez que você compra um fundo imobiliário, você vai estar confiando no gestor daquele fundo para gerenciar aqueles imóveis que você vai estar comprando. Então, é ideal que o gestor ele seja responsável e não esteja envolvido em nenhum esquema de corrupção, alguma coisa assim. Logicamente, isso não é frequente, tá? Não é fácil assim de achar um gestor envolvido em corrupção, mas eu só tô falando isso para vocês pesquisarem antes de investir. Então, vai investir em um fundo, sei lá, VISC11, pesquisa o nome do gestor no Google só para garantir que ele é responsável e tudo certinho. Tem aquela opção do Google Notícias lá e é muito de boa de ver. E agora, né, que você já conhece todos os indicadores, está na hora de eu te dar um panorama aí de como você vai poder analisar eles. E a resposta é simples. Pega todos os fundos imobiliários de setores iguais, né, por exemplo, todos os fundos de shoppings, todos os fundos de galpões logísticos, todos os fundos de papel, enfim, do setor que você quiser, e compara os indicadores de todos eles entre eles. Porque aí, por exemplo, se você está querendo investir em um fundo imobiliário de shopping, você vai comparar entre todos os de shoppings, e aí entre eles, o que tiver o melhor conjunto ali de indicadores, você vai estar podendo escolher para você, né? Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha dado para clarear bastante na cabeça de vocês sobre como que acontece a análise dos fundos imobiliários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mandá-lo no Instagram, enfim, qualquer lugar, para que a gente possa resolver e ninguém ficar com nenhuma dúvida. No próximo vídeo eu vou analisar um fundo na prática, porque aí vocês aprendem mesmo a gente fazendo na prática. Show? Me segue no Instagram, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!